Seguimos olhando para o capítulo 15 do nosso relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal, que tem como título Discernimento Eclesial e Questões Abertas. Hoje o nosso foco é sobre o fim da vida. Esta é uma questão controversa não só na sociedade, mas também na igreja, porque coloca questões novas, que exigem um olhar multidisciplinar, dada a complexidade dos elementos que emergem da experiência ou do saber das ciências, e requerem, assim, afinamento e um estudo ulterior. Para nos ajudar com essa temática, eu recebo o Padre Márcio Fábio dos Anjos, missionário redentorista, é doutor em teologia, licenciado em filosofia, professor emérito da PUC São Paulo, atual membro do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e diretor editorial da editora Ideias e Letras. É um grande especialista, estudioso da área, a quem eu acolho com muita alegria. Padre Márcio, seja bem-vindo à nossa Igreja Sinodal. Obrigado, Marcos. Prazer muito grande estar com vocês, podendo esclarecer naquilo que for do meu alcance com todo esse assunto de final de vida. Sim, esse é um tema bastante sensível e talvez a gente não aborde tanto no nosso cotidiano, e interessante que ele apareça nesse capítulo, mencionado no capítulo 15 do relatório de síntese. Em um mundo cada vez mais secularizado e tecnológico, Padre Márcio, quais são os principais desafios éticos que a Igreja Católica enfrenta nesse contexto de fim da vida? Então, o fim da vida é um termo bem genérico, sabe? Porque quem é que sabe quando vai terminar a nossa vida? O que significa que nós temos várias situações diferentes. Essas situações diferentes é que vão marcando um pouco as áreas que são mais comuns, que nós conhecemos, e aquelas que podem ser mais problemáticas. Então, isso abre um campo bastante grande. Geralmente, nós olhamos fim de vida por dois fatores principais. Um que geralmente a gente fala fim de vida ligado a já um processo de idade avançada, com sinais também de falências, de limitações grandes que vão sendo acompanhadas. Mas o ponto que começa a ser mais complicado acabam sendo os problemas ligados com falências orgânicas, fisiológicas, mentais. Então, esse quadro é que é o quadro talvez mais complicado. Mas em todos eles há um desafio grande pastoral de nós enfrentarmos situações graves em que nós vamos vendo grandes e muitos sinais diferenciados em qualquer idade, de limitações grandes para a nossa vida. Então, abre todo um desafio, o nosso cuidado entre as pessoas e como agir nessas situações. Uhum. Eu queria tocar nesse primeiro ponto que o senhor fala, Padre Márcio, que é sobre essa dimensão do envelhecimento. Esse me parece ser um conceito, uma ideia bastante cara ao Papa Francisco, porque ele sempre retoma a velhice, o envelhecimento, as pessoas idosas, inclusive instituiu o Dia Mundial dos Idosos e Avós, que é celebrado no mês de julho, dedica uma mensagem, né? Como é que nós podemos olhar, assim, a partir desse olhar pastoral, do olhar da Igreja Católica para essa fase? Tendo em vista também que a gente tem observado nos últimos anos que a nossa longevidade aumentou, as pessoas estão vivendo mais, né? Perfeitamente. Então, esse quadro, eu penso que ajuda muito se nós olharmos a questão que a própria Organização Mundial de Saúde colocou há algumas décadas atrás sobre as condições da qualidade de vida, ou até do bem viver. E coloca as dimensões são fisiológicas, as condições sociais, e eu acrescento socioambientais, as condições mentais, e depois, um pouco tardiamente, se colocou as condições espirituais. Por que esses quatro dados? É porque esses quatro dados mostram aonde se colocam os desafios. Então, variando as condições fisiológicas das pessoas, as necessidades de cuidado são diferenciadas, mas as condições sociais e ambientais também são extremamente importantes. Então, abre uma preocupação grande de a gente poder chegar até as pessoas
nas suas necessidades. E depois as limitações mentais. Hoje nós temos doenças como Alzheimer ou as formas de debilitação da potencialidade mental das pessoas, que é um complicador grande que exige também cuidados diferenciados. E no meio de tudo isso, é o sentido de vida que a gente vai tendo. O sentido que a gente vai tendo para os cuidadores e cuidadoras e também o sentido de vida que nós vamos conseguindo repartir com as pessoas que estão vivendo e experimentando aquelas limitações. Eu acho que aí se fecha um pouquinho o quadro dos desafios e da necessidade do cuidado. O Papa Francisco insiste que nós estejamos atentos ao leque de necessidades que surgem com a terceira idade, que geralmente vai sendo mais ou menos acompanhada por limitações que exigem das pessoas um cuidado e uma aproximação maior. Esse é o grande leque que aí está presente. Uhum. E me parece assim oportuno a gente trazer essa reflexão nesse contexto do sínodo sobre sinodalidade, porque o desejo do Papa Francisco é que nós caminhemos juntos e caminhemos com todos. Então, essas pessoas que já estão com a idade avançada precisam também de ser olhadas nessa dinâmica de uma igreja sinodal, não é, Padre Márcio? Perfeitamente. Veja bem, quando eu insisto na questão do social e relacional como uma dimensão necessária para o bem viver, isso implica em inserção das pessoas, consideração e não desprezo simplesmente de pessoas com idade avançada, porque aqueles que tiverem sorte vão poder viver mais tempo, não é isso? Ou seja, sorte ou ter os cuidados e as condições suficientes. Então, esse condicionamento, essa nova rede de relações que se abre, é necessária para que nós tenhamos um ambiente favorável, e isso nós não fazemos isoladamente. Então, o individualismo, a solidão das pessoas, o abandono, isso faz parte daquela desconsideração, daquele lado que cria um desconforto da pessoa estar sendo descartada, né, da rede de relações. Isso é muito, muito triste. E isso é vida que se deixa de comunicar às pessoas que estão aí já em situações de carência, seja por idade avançada ou por outras situações. Uhum. Escutando o Padre Márcio partilhar com a gente sobre esse tema, né, do fim da vida, especialmente agora sobre essa dinâmica das nossas relações, fica uma chamada aí para você que está nos acompanhando na sua experiência pastoral, na sua comunidade, né, para que dê atenção, para que integre essas pessoas na sua comunidade mesmo, nas atividades, para que se olhe com carinho, com cuidado, para as pessoas já com a idade mais avançada, para os cuidadores, para a família. Então, é pensar um processo, um projeto de pastoral que abranja, que integre a todos. Agora, olhando para aquele segundo ponto, Padre Márcio, mais no que envolve as questões clínicas e que às vezes são temas até delicados, né, que a gente não sabe muito bem como lidar, como tratar. Eu queria primeiro perguntar sobre um termo que eu li que chama distanásia. Talvez a gente ouve falar sobre eutanásia, sobre distanásia. Queria que o senhor ajudasse a quem está em casa a entender esses termos. Existem três conceitos, na verdade, que são importantes, né? Que é a distanásia, a eutanásia, e eu próprio fui descobrindo que é preciso falar de mistanásia. Então, eu poderia rapidamente falar desses três termos. A distanásia é um distanciamento da morte, não é? O thanatos aí quer dizer morte, então distanásia, vai afastando ao máximo. Quando a gente tem todas as evidências de que chegou a hora de morrer, não é? O Papa João Paulo II, ele percebeu isso na vida dele e ele recusou um tratamento chamado fútil dentro da linguagem médica, ou seja, ele não vai resolver nada, só vai garantir mecanicamente a vida das pessoas. O Papa João Paulo II, ele não quis ser tratado dessa forma e ele preferiu então morrer no seu leito no Vaticano, não quis ir para uma UTI. Foi um gesto muito bonito de João Paulo II que
falou, repercutiu muito entre os médicos, inclusive não necessariamente crentes ou católicos, mas eles viram um testemunho grande do Papa. O que significa? Esse distanciamento da morte chama-se de distanásia. A eutanásia é um termo muito genérico, porque ele significa morte feliz. Nós todos queremos morte feliz, ou seja, uma despedida dessa vida que seja boa, digna. Só que a eutanásia está sendo entendida como uma forma de um suicídio planejado e medicamente assistido. Ou seja, a pessoa que decide, então, em outros termos, entrar em um processo suicida, de se matar. Ela, é a escolha dela, ela não está sendo morta. Então, esse claro escuro da eutanásia é muito ruim, porque então eles estão preferindo, inclusive, não falar em eutanásia, mas falar de morte medicamente assistida, ou seja, programada e assistida. A Sim. mistanásia Padre Márcio, é... deixa Pois, eu interrompê-lo só um instante, que nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta o senhor explica para a gente o que é mistanásia. O intervalo é bem rapidinho, você que está em casa fique ligadinho. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, aprendendo muito hoje sobre fim da vida, nesse contexto das questões abertas que o relatório de síntese traz para nós e que nós precisamos de refletir, de discutir, de trazer para a pauta. Eu estou conversando com um grande especialista na área, Padre Márcio Fábio dos Anjos, doutor em teologia, bioeticista, ele é missionário redentorista. Nós terminamos o bloco anterior em que ele estava explicando os conceitos de distanásia, eutanásia, e ficou um terceiro que eu falei que pedi para que ele aguardasse para a gente continuar agora, que é esse conceito de mistanásia. O que seria então, Padre Márcio, esse terceiro conceito? perfeito. Mistanásia, falando já do sentido, significa aquela morte que é escondida, é a morte nos porões da humanidade, que é ocultada, que passa despercebida, a morte na dor de pessoas desprezadas. Então, nós sabemos que existe um número enorme de pessoas, o Papa Francisco tem mesmo dado uma atenção muito grande a pessoas que estão aí vivendo em extremos de vida. E muitas vezes a sociedade oculta simplesmente isto. Então, o mis não é de no sentido de misantropo, aversão à morte. A origem desse mis é de mistério, é do escondido, é do rato de esgoto, o mus, não é? Ou seja, então, mistanásia escreveria com Y, não é? Então, dessa morte escondida. É muito importante dar atenção a esse tipo de morte, porque enquanto nós ficamos falando de uma morte bem cuidada, e nós temos aqui que fazer um agradecimento muito grande a cuidadores e cuidadoras, inclusive nas famílias que cuidam das pessoas. Agora, essa grande faixa de segmento das pessoas que morrem no total desamparo, isso tem que mexer no nosso coração cristão. E nós precisamos, então, dar uma atenção muito grande de como incorporar essas pessoas também dentro do banquete da vida, como é a palavra de Jesus e o desejo de Deus para todos nós. Uhum. Veja só que interessante a gente aprender aí sobre esses termos e como é que a gente lida com essa situação final da vida. Sobre o segundo conceito especificamente, Padre Márcio, a gente tem acompanhado agora recentemente um caso que ganhou repercussão mundial, veio da Holanda, um ex-premier holandês teve ali a morte assistida junto com a sua esposa e, segundo os relatos, eles inclusive estavam de mãos dadas, né? E me parece, salvo engano, desde 2022 foram mais de 100 casos como esse, somente na Holanda, onde esta prática é permitida, legalizada. Como é que a gente olha, assim, enquanto Igreja Católica, né? Como é que a Igreja olha para essa situação de morte assistida, de eutanásia? Porque quando a gente participa da catequese, reflete, quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Agora a gente está assim, alguém que está tirando a vida do outro. Esclarece aí para a gente, por favor. Perfeito. Nós precisamos entrar nesse assunto de uma forma bastante tranquila, né? Porque é uma área bastante emocional, nós estamos emocionalizados com convicções que nós já temos.
Acontece que nós estamos entrando numa revolução, uma virada civilizatória de concepções de como lidar com a vida, porque a vida não é dada só simplesmente como vida biológica dentro de um pequeno contexto. Ela é produzida também por um grande contexto social. Nós estamos dentro de um mundo cada vez mais global, ou seja, as relações que nós temos entre nós é que produzem e garantem vida. E existe uma forma em curso. Eu não estou falando que seja boa, que seja ruim, estou dizendo que existe uma forma em curso muito centrada na subjetividade. Nós saímos de uma forma mais comunitarizada, onde nós condividíamos mais facilmente as formas de sustentar a vida e perceber que nós nos alimentamos uns dos outros, e com a entrada de desenvolvimento tecnológico que nos trouxe e nos traz inúmeros benefícios, traz também essa grande, esses, por assim dizer, essa penumbra na inter-relação de dependência que nós temos uns dos outros. E nós nos tornamos mais confiantes em relações mecânicas e, portanto, o fortalecimento do individualismo. Bem, eu estou dizendo isto como fato que vai ocorrendo. Então, são coisas que, quando chegamos a pessoas concretas que estão decidindo acabar com a sua vida, por detrás está um significado grande de que a relacionalidade com outras pessoas não tem nada a ver. A minha vida sou eu que cuido dela, eu que tudo. Mas a vida das pessoas são importantes também para nós, né? Então, esse é um critério que nós precisamos ainda rever. Eu penso que a crise da relacionalidade no mundo, na nossa civilização, começa a ser colocada em xeque. Então, esse fenômeno de formas assim, são coisas que emergem já de uma cultura. A gente não pode pensar que é um quadro simplesmente de decisão de uma pessoa que está agora querendo e tendo um comportamento completamente errado. Essa pessoa está pensando dentro já de um momento cultural. Se nós quisermos mexer com esse lado, nós precisaríamos enfrentar um trabalho forte das relações estreitas e uma consciência de que nós necessitamos realmente de ajudas e mutuajudas interpessoais. E os instrumentos não suprem para nós aquilo que é a vida que nós temos. E aí, então, sim, nós vamos começar a perceber que os outros são importantes para nós, nós também somos importantes para os outros. E aí começamos a perceber uma relação de, de responsabilidade de ambas as partes, não é? Ambas as partes. E com isso, então, fica diferenciado o modo e a decisão é uma monocrática, como é o jargão que a gente está tendo, ou seja, só do indivíduo. A minha vida sou eu que cuido dela. Não, você também é muito importante para mim, ou seja, não é bem assim, né? Não queria que você fosse. Uhum. Tá certo? Então, é esse o sentido. Nós saímos de uma outra forma também, que é a posse. Por exemplo, a distanásia, às vezes, é a posse de parentes que querem sustentar a vida, querem ter aquela vida da pessoa a todo custo. E, para isso, usam, então, os mecanismos, a tecnologia novamente. Então, é o oposto, digamos, dessa outra que nós estamos tendo agora para acabar com a vida a critério de quem tem os meios e os instrumentos suficientes, porque eu sou dono da minha vida. A Uhum. expressão só Deus é Senhor da vida tem que ser entendido o seguinte: Moisés coloca isso para a gente não ultrapassar, não ser prepotente com respeito ao outro, mas em nenhum momento está dito que Deus não nos fez, como diz Santo Tomás de Aquino, providência de nós mesmos, ou seja, com tal sabedoria Deus nos fez que nos fez providências de nós mesmos. Então, nós vamos também começando a perceber os momentos de limite, aquilo que eu dizia de João Paulo II, ele percebe, ele é providência de si mesmo, ele não foi suicida ao escolher não ter mais cuidados de UTI. Ele não foi suicida, ele aceitou Sim. dentro daquilo que a razão estava dizendo para ele. Agora chegou a hora de morrer. Uhum. Agora, superar essa barreira
é que é um problema que nós estamos encontrando, e eu diria é um problema civilizatório. Nós precisamos trabalhar outras questões, que é o mundo relacional nosso que está estressado. E aí envolvem diversos atores, saberes, né? Eu falava, é uma questão multidisciplinar, envolve a teologia moral, envolve a pastoral, envolve a medicina, a bioética, a sociologia, enfim, todos juntos aí encontrando, dialogando, encontrando caminhos para realmente retomarmos, né, as reflexões e o entendimento da nossa vida comunitária, da nossa vida social. Partindo já aqui para o final do nosso bate-papo, Padre Márcio, nesse contexto de uma igreja sinodal, né? Como é que as nossas comunidades, quem está nos acompanhando em casa, pode tratar desse tema, ou que sugestões, iniciativas, práticas pastorais que nós podemos ter no dia a dia para trabalhar com essa dinâmica do fim da vida, seja nessa perspectiva relacional ou seja a partir desses dados mais clínicos? Excelente, essa questão é muito boa. E eu começaria dizendo que um básico fundamental é reconhecer o trabalho heróico que muitos cuidadores e cuidadoras estão exercendo, né? Em nossas casas, em nossas famílias, e se olharmos também situações de pessoas pobres que não têm meios para contratar alguém, cuidador, cuidadora, são pessoas que se dedicam, às vezes se revezam, às vezes são sobrecarregadas. São pessoas heróicas, aqui uma palavra muito forte de carinho e de apoio. Agora, isso significa também que a comunidade como um todo pode ajudar. Dentro daquelas micro-relações interpessoais, vizinhos, vizinhas, poderiam ver um pouco essas sobrecargas e poder se ajudar, dar um revezamento, fazer visitas curtas ou visitas que sejam convenientes, porque precisa cuidar também que visitas inconvenientes às vezes são mais peso do que tudo, não é? Sim. Mas se ajudar, substituir. Outra forma, uma comunitária que a gente pode ver, se uma prefeitura não tem, criar, por exemplo, espaços de encontros, eventualmente que sejam mensais, para grupos de idosos, grupos, quer dizer, as pessoas saírem da solidão e poderem ser ajudadas, e isso dá uma qualidade de vida, não é para doutrinar, é para poder criar aqueles laços afetivos através dos quais nós comunicamos vida uns para os outros. Então, esse conjunto de medidas são extremamente boas. Agora, dentro da pastoral como um todo, a gente volta à necessidade de nós colocarmos em pauta aquilo que a campanha da fraternidade de 2024 está colocando. Nós precisamos solidificar a amizade social, ou seja, os vínculos que nós temos uns com os outros, e percebermos que se outras pessoas são importantes para nós, nós somos importantes para as outras pessoas. E aí, então, nós sabemos criar, sermos criativos em mútuas ajudas. Acho que iria um pouco por aí. Maravilha. Padre Márcio Fábio dos Anjos, missionário redentorista, doutor em teologia, um grande estudioso da área. Eu quero agradecer a sua partilha tão rica. Para mim foi um grande aprendizado ouvi-lo e tenho certeza que para quem está em casa também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, parabéns a todos os cuidadores e cuidadoras mais uma vez, e vamos juntos, a vida que Deus nos dá é um presente precioso de Deus. Amém. Cuidando da vida numa igreja sinodal, cuidando de todos e todas, uma igreja sinodal em missão. Hoje nós refletimos sobre este ponto. Semana que vem nós continuamos sobre o discernimento eclesial nas questões abertas. Eu espero você. Até lá.